Vou tirar o download também. Ok. Vamos começar então. Boa tarde a todos. Bem-vindos à quarta sessão do Journal Club do SEGATMAD. Hoje o tema que venho apresentar é sobre o artigo da Radiographics, embolização da artéria genicular e o seu papel na hemartrose do joelho e osteoartrite. É um artigo bastante recente, do início deste ano. Os objetivos do artigo passam então pela identificação dos achados radiográficos da hemartrose e osteoartrite do joelho, uma delineação da técnica de embolização da artéria genicular e os agentes... Escolheu o artigo, Desculpa? quem é que escolheu isso? Foste tu? Fui eu. Porquê? Giro. Desculpa. Podes continuar. Então, além dos achados radiográficos, é a delineação da técnica da embolização e os agentes embólicos utilizados e discussão dos outcomes da técnica segundo a literatura. Além do artigo, eu retirei alguns excertos adaptados de uma apresentação da Sociedade Americana de Radiologia de Intervenção que explana bem este procedimento no contexto da osteoartrite. Então, sem mais demoras, todos sabemos a grande prevalência da osteoartrite na população, que se aplica também à população portuguesa, uma doença degenerativa que é iniciada por degradação gradual da cartilagem articular. Geralmente, após o tratamento conservador, o que nós vemos nos doentes é a artroplastia total do joelho, e isto tem levado a uma procura de alternativas, porque este procedimento muitas vezes ou tem um custo económico elevado, ou por tratar-se de um procedimento invasivo pode afastar alguns doentes, e também, noutros contextos, há outras comorbilidades que tornam o procedimento inviável, ou seja, doentes obesos mórbidos, em que o outcome da artroplastia depois nem vai ser grande coisa. E tem surgido a aplicação da embolização da artéria genicular, inicialmente concebida no joelho para a hemartrose e que tem vindo a ser adaptada para a osteoartrite sintomática, com as primeiras descrições desde 2015, por um grupo japonês, do professor Dr. Okuno. Este grupo japonês que já tinha aplicado inicialmente esta técnica de embolização também no contexto musculoesquelético, mas da capsulita adesiva do ombro, por exemplo, em 2013 e 2014. Pronto, e porquê, qual é o racional para esta técnica? Bem, quer na hemartrose, quer na osteoartrite, vamos ter um aumento da angiogénese a nível local. Porquê? A hemartrose recorrente tem os produtos sanguíneos que levam à inflamação e na osteoartrite temos também o dano mecânico. Esta angiogénese leva a um aumento de inflamação, mediadores inflamatórios, que promove viciosamente a destruição cartilaginosa e também um aumento dos nervos sensitivos, das terminações nervosas, o que leva a um aumento das queixas álgicas. Então, o objetivo desta embolização é interromper este ciclo vicioso, é interromper o aporte sanguíneo e levar a uma diminuição da angiogénese. Aqui é um quadro resumo deste artigo. Reparem onde se insere onde é o ciclo que vamos interromper através da embolização e que tem sido realizado com um alívio de sintomas durante 6 a 24 meses, como eu vou explicar mais à frente. Então, resumidamente, nós vamos estudando a anatomia do joelho, depois vamos seletivar o vaso-alvo, que estaria a sangrar, isto é um caso de hemartrose, e depois de seletivação vamos diminuir este blush, diminuindo a hemorragia neste caso. Muito rapidamente falar da patologia em si. Portanto, nesta apresentação vamos falar da osteoartrite e da hemartrose. Muito rapidamente, a osteoartrite é caracterizada por queixas álgicas, rigidez e edema da articulação. Temos fatores de risco muito conhecidos, desde a obesidade até lesões articulares prévias e do outro lado do espectro também alto nível de atividade física e desgaste articular. Inicialmente procedemos ao tratamento conservador e, quando isso falha, o mais frequente é a artroplastia, mas tem vindo a ser aplicado outras técnicas alternativas, nomeadamente a embolização. Na radiografia,
Isto já é quase um preâmbulo para a minha apresentação de sábado. Na radiografia, na osteoartrite do joelho, já vemos uma diminuição da interlinha articular, com osteófitos, quistos subcondrais, esclerose nos fases mais avançados e também possibilidade de corpos livres intraarticulares. Há uma tabela, há uma classificação que faz a gradação desta osteoartrite, desde o grau 1 a grau 4, é a escala de Kellgren-Lawrence, com aumento progressivo de alterações, nomeadamente osteófitos, diminuição da interlinha, e o grau mais severo, o grau 4, já com deformidade óssea. Esta mesma tabela é referida no artigo, e os aspectos na ressonância permitem uma melhor avaliação da medula óssea e também da sinovial envolvente. Como todos sabemos, aqui o artigo mostra alguns casos com osteófitos, diminuição da interlinha e também aqui espessamento sinovial, algumas alterações do padrão medular ósseo. Aqui um pequeno quadro resumo de alguns tratamentos não conservadores que eu já referi. Como eu disse, a artroplastia é mais invasiva, tem um tempo de recuperação relativamente mais longo e tem surgido a embolização arterial, que, como a maioria dos procedimentos de radiologia de intervenção, implica um internamento bem mais curto, com uma recuperação mais rápida e com menos necessidade de anestesia ou sedação. Quer os resultados do artigo da Radiographics, quer esta apresentação da Sociedade Americana, indicam que o melhor timing ou a melhor seleção de doentes para aplicar esta embolização é a osteoartrite leve moderada e não do grau 4, ou seja, na osteoartrite de grau 1 a grau 3. E claro, muitas vezes aplicada a doentes refratários ao tratamento conservador. Portanto, osteoartrites de altíssimo grau não têm bons outcomes com a embolização. Neste aspecto, também convém dizer que, portanto, importa a avaliação imagológica pré-procedimento, nomeadamente com ressonância, porque verificou-se com esta análise de 2020 que grandes lesões medulares ósseas e lesões meniscais e osteoartrite de alto grau têm respostas menos boas à embolização. Portanto, convém selecionar bem os doentes a quem vamos aplicar isto. Agora, falando rapidamente da outra doença em que podemos aplicar a embolização, é a hemartrose, ou seja, no fundo, hemorragia na articulação, que pode ser traumática, pós-intervenção pós-cirúrgica, ou então, em certos contextos de hemofilia, por exemplo. Como eu disse, são os produtos de sangue que vão levar a uma maior hipervascularização e inflamação e, portanto, temos um papel ativo da embolização para interromper este ciclo. Aqui alguns exemplos imagiológicos da hemartrose que o artigo traz. Aqui um bocadinho de níveis líquido-líquido, também com tradução na ressonância. E alterações crónicas da hemartrose. Este é o mesmo caso do doente anterior, em que tem tradução ecográfica com derrame articular, que depois foi drenado e era sangue compatível com a hemartrose. Pronto, neste contexto, a hemartrose também se aplica o tratamento conservador, no qual a aspiração articular também entra em conta, porque realmente vai aliviar logo a quantidade de sangue que vamos ter e também vai ajudar ao diagnóstico. Mas a literatura mostra que o tratamento conservador resolve apenas 1/3 dos casos de hemartrose. E, portanto, sendo assim, para além do tratamento conservador, para além de uma eventual reversão da coagulopatia, muitas vezes vamos ter que entrar para tratamentos não conservadores, que implicam sinovectomias, abertas ou artroscópicas, ou, em alternativa, a embolização, visto que muitas vezes esta sinovectomia implica várias complicações, nomeadamente infecciosas, a mais comum, mas também uns outcomes não muito bons, com perda da função articular, inclusive. Portanto, mais um ramo em que a embolização da artéria genicular pode intervir. O procedimento, resumidamente, implica um acesso vascular, temos o kit de micropunção, o acesso vascular geralmente com 5 French e depois também com o catéter, geralmente um cobra
costuma chegar, o 5 French também, e temos que escolher o nosso material embolizante. Aqui temos dois grandes grupos. Nos Estados Unidos, costuma utilizar-se as microsferas, geralmente de tamanho reduzido, 75 a 100 micrómetros. Já fora dos Estados Unidos, a opção é mais engraçada e peculiar, que é a combinação de imipenem e cilastatina, ou seja, um antibiótico no fundo diluído com cilastatina e soro, que vai tirar a função de antibiótico deste componente e vai servir de embolizante. Este foi o embolizante utilizado pelo grupo japonês que eu referi no início. E, portanto, temos várias opções no que toca a embolizante. Como vemos aqui na tabela resumo que eu encontrei de um artigo recente também, as várias opções que temos. Devo referir que geralmente convém escolher embolizantes que sejam temporários, nomeadamente na osteoartrite, porque nós não estamos a querer estancar uma hemorragia nem provocar uma hemóstase contínua e crónica. Queremos apenas ajudar a aliviar o aumento de inflamação e aumento sanguíneo temporariamente a médio prazo. Ou seja, costuma-se ter uma predileção por embolizantes temporários. E comparando estes dois grandes grupos, entre o imipenem ou as micropartículas, microsferas, os resultados têm sido relativamente semelhantes, portanto, irá depender da experiência de cada grupo. Como é óbvio, isto implica um conhecimento aprofundado da anatomia arterial genicular, que eu não vou amassar agora nesta apresentação. Mostrar aqui só alguns exemplos que o artigo mostra da aplicação da embolização, neste contexto na hemartrose. Ou seja, vemos aqui a anatomia dos ramos, os ramos geniculares superior e lateral inferior, em que vemos, depois da injeção de contraste, na angiografia digital de subtração, vemos aqui um blush sinovial, na verdade hemorrágico, no contexto da hemartrose. Isto é num doente após colocação da prótese total do joelho. E aqui a embolização, pós-embolização, aqui usou-se coils, lá está, porque no contexto da hemartrose já é mais comum utilizarmos embolizantes definitivos, porque há de facto uma hemorragia. E com a diminuição do blush, que vai ser o nosso objetivo. Aqui outro exemplo, mas com outro ramo seletivado, neste caso a artéria genicular descendente, também com o blush, depois da embolização, neste caso com partículas, que mostrou a diminuição da hemorragia. Mas vamos analisar detalhadamente como é que isto se procede. Então, primeiro, acesso vascular, chegamos à nossa artéria femoral superficial e fazemos a primeira injeção de contraste para identificar por alto ou de grosso modo os vasos geniculares. De referir que devemos colocar um marcador radioapaco superficialmente na pele, na área focal de dor do doente, porque geralmente vai se correlacionar com a área de maior blush inflamatório, ok? Depois vamos progressivamente seletivar ou superseletivar os vasos geniculares-alvo, em que vamos identificar um maior blush e que geralmente, como eu disse, corresponde à posição do marcador radiopaco onde nós marcamos na pele. Aqui nesta imagem um exemplo mais conspícuo. Outra técnica que eles sugerem e que resulta muito bem é a aplicação de gelo na pele, neste local, com o objetivo, um pouco paradoxal, de induzir vasoconstrição, mas isto tem como objetivo reduzir as embolizações não-alvo nos ramos cutâneos, porque isso vai ter alterações sensitivas e os efeitos secundários mais comuns deste procedimento, que é a descoloração da pele, que eu vou mostrar mais à frente. Portanto, aplicar gelo pode ajudar na melhor recuperação do doente. E depois de seletivado o ramo, procede-se à embolização, aplicamos o embolizante da nossa escolha e vamos avaliando até vermos o desaparecimento deste blush
hemorrágico/inflamatório. Portanto, aqui podemos ver a comparação. Inicialmente um blush, depois da embolização temos o nosso objetivo cumprido. Após o procedimento, um repouso durante 6 horas com monitorização, o protocolo de tratamento conservador prévio, e os estudos têm mostrado que há um alívio moderado da dor expectável dentro de 4 semanas, e também já foram relatados casos de alívio imediato. O follow-up imagiológico e clínico está aconselhado. Complicações, como eu disse, passam por um eritema cutâneo transitório ou descoloração da pele, que geralmente resolve em semanas, e outras complicações possíveis, geralmente por embolização não-alvo, nomeadamente parestesias, mas casos de isquemia e casos de osteonecrose ainda não foram relatados, mas é uma complicação hipotética que colocam na literatura. E outras complicações do procedimento, claro. Mas mesmo esta comparação, este quadro de comparação que o artigo traz, mostra que realmente é a descoloração cutânea o side effect mais comum. Aqui vemos uma comparação entre os vários tipos de estudos que têm sido desenvolvidos. O sucesso técnico que é definido como embolização de pelo menos um alvo arterial genicular na imagem intraoperatória tem sido altíssimo entre os vários grupos, mas isto é o sucesso técnico. Devemos também ter em consideração o sucesso clínico, que é, no fundo, a diminuição das queixas álgicas e da sintomatologia do doente. E para isto, eles avaliam vários scores, temos vários scores descritos, também no ramo da fisioterapia, e que têm mostrado alguns resultados variados. Por exemplo, o score do WOMAC claramente demonstra, o score do WOMAC, que é de 0 a 96, é um questionário, tem mostrado, de facto, uma diminuição de dor logo aos 6 meses. Tem sido uma diminuição progressiva da dor durante 6 meses, tem tido bons resultados. Já este outro score, o score QoS, alguns estudos mostram melhoria às 4 semanas, com durabilidade de 2 anos, mas outros demoram que realmente têm boas respostas, mas que apenas 30% têm durabilidade clínica, resposta clínica prolongada até aos 24 meses, sendo que grande parte dos doentes necessitaram de reintervenção aos 12 meses, o que levanta um bocadinho a questão de se esta durabilidade da embolização pode atingir um platô aos 12 meses, será preciso uma reintervenção necessária? Pronto, são alguns resultados da literatura. E o outro score utilizado também é a escala de dor que todos conhecemos, de 0 a 100, e que mostraram que, lá está, voltando ao que eu disse inicialmente, que os melhores resultados sintomáticos têm sido nos doentes que tinham osteoartrite grau 1 a grau 3. Daí que geralmente estão a aconselhar esta embolização para os grau 1 e grau 3, grau 1 a grau 3 de Kellgren-Lawrence. Bate certo. Isto é a tabela a mostrar já a comparar agora para a hemartrose, em que têm sido grandes taxas de sucesso clínico também, e com expectável resolução sintomática cerca de 2 semanas e meia após o procedimento. Por último, para finalizar, trago aqui um caso, não é bem osteoartrite, também não é bem hemartrose, mas foi um caso de embolização no contexto de pós-artroplastia total do joelho, em que houve hemorragia e um hematoma, ou seja, isto é um caso de Gaia, uma mulher de 69 anos que após a colocação prótese total, 10 dias pós-op, verificou-se um hematoma anterolateral da coxa esquerda com um foco de hemorragia ativa na vertente inferior. E, mais uma vez, aqui é mais straightforward a necessidade de embolização, que passa um bocadinho por aquilo que eu descrevi há pouco. No fundo, vamos seletivar o vaso-alvo, começamos a ver aqui alguns focos de hemorragia, bastante franca,
E no fundo vamos ter que seletivar o ramo genicular alvo, neste caso o genicular superior. Aqui ainda mais super seletivado e vemos grande extravasamento de contraste. E agora, como era uma hemorragia bastante ativa, utilizou-se microcoils, como ilustrado também no artigo, e ausência do blush e da hemorragia. Pronto, é apenas Foi antrógrado ou Tiago? Não ouvi, Rui. Foi punção antrógrada? Olha, eu vou ser sincero, não foi um caso que eu vi ao vivo, foi um caso que estava guardado do Dr. Frederico. Por isso, eu acho que foi contralateral, Foi certo? contralateral. Eu acho que foi contralateral. Ok. Opa, não tenho a Foi certeza. uma bem, não sabes. Sim. Desculpa. Ok. Não, vi. só curiosidade. Sim, não vi ao vivo, mas posso perguntar depois. Não, é curiosidade. Pois, neste tema, muitas vezes a compressão é suficiente para estancar a hemorragia. Já tivemos aí da vascular e com compressão conseguiu-se controlar. Não, ok. sítios de fácil acesso, é Ok. diferente. Assim é mais giro. Assim é mais giro, embolizar, não é? Assim é. Mas pronto. Isto Mas já terminaste, não é? era apenas mais um exemplo da embolização no contexto de hemorragia e após colocação de prótese. E drenaram o hematoma. E drenaram o hematoma depois, sim. Sim. E pronto, trouxe este tema porque é algo assim diferente e que tem vindo a ser debatido na literatura cada vez mais. E acho que é algo que podemos ter em mente que pode ser aplicado em certos doentes, em que não querem ou não podem ser submetidos. Já viste algum caso desses de osteoartrite? Não. Não parece que neste momento deve ser uma técnica que eles usam quando há muitos cardiologistas de intervenção e não há prioridade para outras questões, digo eu, mas Já está a ser participar nos Estados Unidos. É uma técnica nos Estados Unidos, até chegar aqui acho que, mas pronto, é importante sabermos que fica um bocadinho da dúvida, acho que pronto, nas hemorragias, nas hematroses, acredito que seja fácil ver o tal blush, não é? Tens uma hemorragia, tens uma hematrose. Mas na osteoartrite, pronto, havia aquela questão de colocar o pontinho, não havia mais. Não é para fazer blush, não há blush. Pois, mas como é que tu vais, é um bocado difícil saber o que é que vais selecionar, em termos de vaso. Pois, se não sei se o eles fazem onde é que fazes isso? Que é cristiana, na artéria? No caso da osteoartrite. Qual é o vaso que vais escolher? Sim, Havia aquela questão do pontinho, não é? Do marcador onde doía. Mas acho que é um bocadinho difícil. Olha, não é? Saber qual é o vaso que vamos embolizar. Pois, eu acho que é mais difícil. O que este artigo e a literatura diz é que, na verdade, há um bocadinho de blush por angiogénese e aumento da inflamação sinovial na osteoartrite. Mas é suposto também ver um blushzinho, mesmo na osteoartrite. É isso? Uma brônquica. É quase uma brônquica. Aqui os casos que eles mostram. Não é hemoptise, no caso de uma hemoptise, nós às vezes não vemos sangramento, nós vemos as brônquicas tipo, um bocadinho dilatadas, não é? Se calhar não tem. É por aí, reparem neste caso. Este caso é da osteoartrite. É da osteoartrite. Depois tem aqueles blushzinhos, sim. Olha aqui, é ténue, mas existe. Mas tem um blushzinho. E isto, aliado ao marcador das maiores queixas álgicas do doente, pode ajudar a identificar. Fazem tudo com microcatéter. Sim. Um bocadinho minúsculo. Eu não me lembro nada da intervenção, mas... Bem, olha, está giro. Obrigado por teres trazido coisas diferentes. Não batemos palmas, o total agora, muito bem. Obrigado. Pronto, não percebemos essa parte e tal. Pronto, acho que é importante saber também que existe e que eventualmente pode vir a chegar. Mas eles querem começar a fazer lá, em Gaia?
Não falaram ativamente disso, porque lá está, também envolve, falaram disso, mas não sei até que ponto é que está a ser desenvolvido já, porque envolve conversar com os colegas da ortopedia, etc, já se sabe como é que é. Eles provavelmente até não se importam, mas devem ter muitas osteoartrites lá, devem saber o que vão fazer. Pois. Não, isto foi um tema que eu me lembrei e falei com os especialistas de lá, que pronto, também fizeram isso no contexto do ombro, mas noutras instituições, acho eu. Lá não vi nenhum, mas foi um tema que eu vi e que, pronto, gostei. A capsulita adesiva que tu tinhas dito, não é? Sim. Usavam no ombro da capsulita adesiva, não é? Mas também por angiografia? É, mobilização. Sim. Nunca tinha ouvido falar. Digo que já tinha ouvido falar da capsulita adesiva, nunca tinha ouvido falar. Aliás, a capsulita adesiva foi primeiramente testado já em 2013, 2014, também com imipenem, pelo mesmo grupo japonês. Isso fizeram lá? Não foi lá, mas foi o especialista de Gaia que me contou que já tinha feito noutro contexto. Ok. Com Muito bem, imipenem. Sim, senhora. Parabéns. Obrigado. Está tudo a correr bem? Próxima é dia 2, não é? Zé? Sim. Matemática. Na temática, pronto, é. Podemos fazer. Já tem todas as apresentações